Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o professor Eduardo Verdi. Estamos começando nesta aula a primeira, nesse caso, de planejamento estratégicos, conhecimentos dentro da empresa, que posições que a empresa tem para crescimento do seu funcionário, qual é a estrutura que existe na empresa para que todos possam se desenvolver a contento, se sustentar, poder criar suas famílias, crescimento dentro de cargos e salários, né? Então nós vamos falar uma organização como uma entidade social. Toda empresa é uma entidade social. É, Mesmo que você tenha uma MEI, ela é uma entidade social, tá? Então nós colocamos sempre dessa forma. A organização é uma entidade social porque é constituída por pessoas, por seres humanos. Nesse sentido, a palavra organização, que significa qualquer empreendimento humano motivado intencionalmente para atingir determinados objetivos. Essa definição é aplicável a os tipos de organizações, sejam eles lucrativos ou não lucrativos. Bancos, financeiras, padarias, pizzarias e por aí vai. Todas as empresas, nesses sentidos, elas visam lucros. Igreja, ONGs, para colocar um exemplo, nesse sentido, elas não visam lucro, ok? Então, quando nós colocamos, nós temos três tipos de empresas, três linhas ao nível global, tá? É a empresa linear. Vamos explicar o que é uma empresa linear. Que ela praticamente é uma pessoa só que manda, tá? A organização funcional, que é uma empresa aberta, tá? E você tem a terceira linha, staff, como se fosse uma Google, uma Facebook, empresas totalmente abertas, com funcionários todos com grande estudo, com grande conhecimento, ok? Então, quando nós falamos de organização, nós colocamos exatamente, começando pela linear, nós vamos falar vantagens e desvantagens dessas empresas, tá? Uma organização linear, ela tem sua origem na organização dos antigos exércitos, o princípio da autoridade, princípio escalar que estabelece hierarquia, tá? O nome da organização linear significa que existem linhas diretas e únicas de autoridade e responsabilidade entre superior e subordinado. É uma forma de organização típica de pequenas empresas ou de estágio inicial das organizações. O que seria, de uma forma geral, para vocês entenderem mais claramente? É uma empresa que tem um dono só, aquele dono que determina o que será, aquele proprietário só. Vou falar um dono, né? Um proprietário. Ele é o único que determina quais serão as atitudes da empresa, como ela vai agir no dia a dia. É sempre ele. Na falta dele tem os filhos. A mulher trabalha ao lado dele, tá? Então a sua chance de crescimento dentro dessa empresa é muito pequena, tá? Você precisaria ter um crescimento muito grande, mas essas empresas não têm visões, não têm planos de salário, tá? Ela não permite um crescimento dos seus funcionários. Para
para colocar dessa forma. Todas as atitudes, por isso que é uma hierarquia militar. Quem determina sempre é o comandante. Ninguém tem palavras para discutir, não existe uma democracia, inclusive, dentro dessas empresas. Tá? Geralmente ela tem um chefe de escritório e acabou. O resto são todos subalternos. Aí chefe de escritório que começou pequenininho lá dentro, foi crescendo, foram morrendo as pessoas, algumas pessoas acima dele, e aí ele chegou como chefe do escritório, ou contador do escritório, tá? Mas, de uma forma geral, é de dificílima chance de crescimento. É uma empresa sólida? De certa forma é sólida, de certa forma tem uma solidez. Tá? Algumas características dessa organização linear, né? Ela apresenta as seguintes características, tá? Autoridade linear ou única é a autoridade única e absoluta do superior sobre seus subordinados, típica das organizações militares. Linhas formais de comunicação são feitas unicamente através das linhas existentes no cronograma. Muito difícil você colocar seu ponto de vista se você for subalterno. Criar alguma alternativa dentro da empresa, se você for um subalterno. E abaixo do gerente, o diretor, o chefe do escritório, ou o contador do escritório, que geralmente é uma pessoa única, você não vai ter acesso. Tá? Paga-se muito mal nesse tipo de empresa. Tá? A remuneração dos seus funcionários são muito pequenas. Tá? Centralização das decisões. Existe uma autoridade máxima que contradiz todas as decisões e o controle dessa organização, que geralmente é o dono. Ele determina para o chefe do escritório passa para todos os seus subalternos. Tá? Então, vocês devem conhecer várias empresas nessa linha. Tá? Aspecto piramidal. À medida que se sobe na escala hierárquica, diminui o número de cargos e órgãos e departamentos dentro da empresa. Tá? É uma pirâmide. Não tem, para você chegar na metade é muito difícil. Tá? Ela é estabilizada dentro do seu cargo de salário, tudo sim. Sim. Ela vai dar estabilidade para você. Mas você não tem crescimento. Tá? Ainda dentro dessas características da organização, centralização das decisões. Existe uma autoridade máxima que centraliza todas essas decisões e controla toda a organização. Tá? Pode ter 5 funcionários, pode ter 100, 150 funcionários, mas ela continua com uma centralização. É esse proprietário ou esse gerente geral, seja nesse sentido, que vai tomar todas as atitudes, segue-se o caminho que ele determinar. Senão você está fora da empresa. O aspecto piramidal, a gente já comentou com vocês, tá? Dificuldade de crescimento profundo, tá? Quais são as vantagens dessa organização? É estrutura simples e de fácil compreensão. O subordinado só se relacionar formalmente com o seu superior. Então, você não tem acesso a falar com o dono, a entrar na sala do dono, nada. Você só comunica com o chefe da sua seção e olha lá ainda. Ele ainda não vai deixar você crescer muito, porque ele tem medo de perder o cargo dele. Tá? Clara delimitação das responsabilidades. Nenhum órgão ou cargo intervém em outras áreas.
não existe uma comunicação entre os departamentos da empresa. Tá? Facilidade de implementação, oferece facilidade em seu funcionamento, controle na disciplina. Claro, você tem uma disciplina muito grande, porque você sabe quem faltou, quem saiu mais cedo, é um controle muito grande nesse sentido. É bastante estável, permite o funcionamento da organização graças à centralização do controle. Inclusive, o gerente quer saber quem compareceu, quem faltou, quem não faltou, quem ficou doente, exatamente para punir. Nós costumamos falar que esse tipo de empresa é igual na escola do Estado, né? Vigiar e punir. Vigiar e punir. Tá? É o tipo de organização indicado para pequenas empresas ou início de empresas, para você ter um controle maior, tá? As desvantagens desse tipo de empresa. Estabilidade e constância das relações formais podem levar à rigidez e inflexibilidade, dificultando a inovação e a adaptação da organização às novas atuações, situações de mercados. Não responde às mudanças rapidamente. Não existe mudanças rápidas, mesmo nesse mundo que nós estamos passando hoje. Tá? Para você trocar alguém de um departamento, trocar o pessoal da informática, se houver algum problema, mais inovações, isso leva um tempo maior de adaptação. A autoridade linear, bastante baseada no comando único e direto, pode tornar-se autocrática, dificultando a cooperação e a iniciativa das pessoas. Sim. Tá? Quando você fecha as pessoas, essas pessoas não vão criar. Né? Quando você vive num regime totalitário, você não pode criar, você não vai criar, você fica limitado. Por que eu vou criar? Eu não sou ninguém aqui. Por que eu vou dar uma ideia melhor para isso? Tá? A organização linear exagera na função de chefia e de comando, pois pressupõe a existência de chefes capazes de fazer tudo e saber tudo. É o monopólio das comunicações. Tá? O chefe tem que saber tudo, mas ele só sabe tudo ali. Um exemplo, da caldeira industrial. Ele só sabe disso, mais nada ele sabe. A unidade de comando toma o chefe, é um generalista. Impede a especialização, pois acumula os chefes com todos os assuntos possíveis da organização. Você, inclusive, trava o estudo dessas pessoas, o crescimento individual desses funcionários. Tá? As comunicações, por ser lineares, elas se tornam demoradas. Tá? Então, essa é a base da organização linear. Na próxima semana, iremos falar da organização funcional. Muito interessante. Tá? Muito, muito interessante. Então, não se esqueçam, por favor, dá o like aí pra gente, comente, fale como nós estamos indo, está tudo bem, tá ok para vocês? Obrigado, bom final de semana. Façam o que nós estamos pedindo no sistema, tá ok? Cada um cumprindo sua obrigação. Beijo para vocês, obrigado.